Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o vídeo, dependendo do horário. Meu nome é Wellington, como está escrito na tela. Eu vou ser responsável por alguns tópicos do curso de funções de uma variável do segundo quadrimestre de 2021. Eu vou deixar meu e-mail aqui na frente da tela para quem tiver dúvidas ou comentários, né? Então, vocês podem ficar à vontade para escrever. Então, é wellington.assunção. Opa, não tenho cedilha, né? Evidentemente. @ufabc.edu.br. Então, qualquer dúvidas, comentários, vocês têm o e-mail para escrever. Essa aula vai se tratar especificamente de um tópico de técnicas de integração, né? E especificamente isso daqui vai tratar de integração de funções racionais, né? O integrar de funções racionais. Esse é um método específico, né? Que para tentar resolver qualquer tipo de integrais com funções do tipo f de x dividido por g de x, onde o f de x e o g de x são polinômios, né? Para quem não se lembra ou não sabe o que é uma função racional. Então esse método visa lidar com esse tipo de integrais, né? Integrais desse tipo. E a ideia aqui é basicamente você pegar uma função desse tipo e tentar escrever ela em parcelas, né, em pedaços mais simples, né? De um ponto de vista numérico, né, é mais ou menos você pegar, por exemplo, digamos, uma fração, por exemplo, 5/21, por exemplo, são números, né, grandes, mas é mais ou menos você pegar isso aqui e escrever ele em termos mais simples do ponto de vista numérico, por exemplo. Evidentemente que com números não tem tanta utilidade na maioria dos casos, mas no caso de funções desse tipo, né, f de x sobre g de x, eles são extremamente importantes. Então a ideia é pegar e escrever isso nessas frações, em pegar essas funções racionais e escrever ela em somas de frações mais simples, onde essas frações são mais simples, são chamadas frações parciais, né? Eu vou dar um exemplo simples aqui, começando com essa função aqui, q de x igual a 2 sobre x quadrado menos 1. Bom, vocês depois podem fazer essa conta, mas vocês vão observar que essa fração aí, ela facilmente você pode escrever dessa forma. 1 sobre x menos 1 menos mais, né, menos 1 sobre x mais 1. E se fizer essa conta, você vai chegar justamente nisso daqui, ó. X quadrado menos 1. Bom, essa daqui, essa integral, para resolver, ela na realidade ela não é tão difícil, né? Mas observando essa decomposição, você vai perceber que ela ainda é mais fácil, né, de ser resolvida. Então, essa integral de 2 sobre x quadrado menos 1 acaba ficando integral de 1 sobre x menos 1 dx menos uma integral de 1 sobre x mais 1 dx
E se vocês voltarem naquelas aulas de substituição, né? Se vocês fizerem uma substituição u igual a x menos 1, aqui u1v igual a x mais 1, você vai chegar numa integral do tipo 1 sobre u, outra 1 sobre v, e vai observar que na realidade se dá o ln de x menos 1 menos um ln de x mais 1, mais uma constante aqui, né? Ou seja, simplificando, isso acaba ficando um ln de x menos 1 dividido por x mais 1, mais uma constante. Bom, esse é um exemplo relativamente simples. E aí a primeira pergunta que a gente pode se fazer é: qualquer função racional desse tipo, f de x dividido por g de x, pode de fato ser simplificada dessa maneira, como foi aqui? E se pode, que tipo de simplificação, né, a gente pode ter? E a pergunta ela é respondida por um resultado de álgebra que garante, né, que sempre é possível pegar expressões desse tipo, f de x sobre x, e escrever como uma soma de expressões racionais onde os denominadores eles não eles são constituídos de polinômios de grau não superior a 2, né, num certo sentido. Não necessariamente são polinômios de grau 2, mas ele é uma espécie de polinômio de no máximo de grau no máximo 2 irredutível, com repetições desses, digamos assim, desses polinômios. Especificamente, né, de um modo, né, concreto, o que significa isso? Se eu pegar dois polinômios, né, f de x e g de x, e com o grau de f menor ou igual que o grau de g, o que esse teorema diz, né, especificamente? Ele diz que a gente pode escrever se f e g são polinômios com grau de f menor ou igual que g, então o teorema diz que a função racional, né, f de x sobre g de x, ela pode ser escrita como uma soma f1 mais uma f2 mais até uma fn, ou vou mudar, bom, eu vou tirar o n que eu vou usar esse n para outra coisa, um f de r, por exemplo, aqui, onde cada termo fk, onde o k vai de 1 até o r, né? Ele tem uma das seguintes formas. Uma das seguintes formas. Então, ele vai ser uma expressão do tipo a dividido por ax mais b elevado a um n, ou um ax mais b dividido por um ax quadrado mais bx mais c elevado a n, onde, né, claro, a e b são números reais e o n é um inteiro não negativo. Então,
cada termo FK, aqui ele é um termo desses aqui que eu estou colocando em amarelo, ou esse primeiro ou esse segundo, né? Cada termo desse, bom, antes, né? Essa soma aqui é o que a gente chama de decomposição em frações parciais. Cada FK a gente diz que então é uma fração parcial, né? Então o nome já diz, você tem uma fração de polinômios, uma função racional, que pode ser descrita como uma soma de frações parciais, né? Parcial porque você vai ter cada pedacinho uma fração, é um pedaço, é uma fração parcial da sua função racional, né? Então, esse teorema diz isso, né? Então ele especifica como é cada termo, né? Cada termo vai aparecer, vai ter uma dessas formas. Eu vou tentar colocar num exemplo, vou tentar fazer um exemplo aqui, resolver esse problema aí, né? A partir daquele conceito. Bom, a primeira ideia aqui, eu vou tentar exemplificar aqui, a ideia de lidar com essas frações parciais, a ideia é a mesma de lidar com o número inteiro mesmo, né? É claro que por ser polinômio vai ser um pouco mais complicado, mas a ideia é a mesma. Então a primeira coisa lá, se olharmos aqui, né, as decomposições, vai ter, esqueci de falar que esse polinômio aqui, quadrático, ele é irredutível. Então, faltou eu falar aqui que é irredutível. Ou seja, o delta, que é o b quadrado menos 4ac, isso é menor que zero. Então, isso é importante, né? Porque se ele for redutível, cai para essa primeira forma, né? Que é o a dividido por ax mais b. Bom, com essas observações, né? Então a primeira coisa lá é buscar todo termo que tiver no denominador, a gente tenta simplificar ele para alguma forma dessa, né? Ou alguma expressão que seja de primeiro grau ou de segundo grau, né? Então, olhando para o denominador aqui, a gente tem x ao cubo mais 2x quadrado menos 3x. Vamos tentar escrever de uma forma mais simples, né? Com termos de no máximo grau 2. Bom, a primeira coisa aqui é que você coloca o x em evidência, fica x ao quadrado menos 2x mais 2x menos 3. Se você observarem aqui, o 1 é uma raiz, né? Então a gente fica com x vezes x menos 1, e o outro termo que provavelmente vai multiplicar aqui é o x mais 3. É evidente que quem não está acostumado com esse tipo de abordagem, né? Pode pegar essa x quadrado mais 2x menos 3, né? E encontrar via a fórmula de Bhaskara. Mas o objetivo é outro aqui, né? Bom, já que conseguimos decompor o denominador como fatores de primeiro grau, o que a gente pode fazer? É escrever a expressão aqui toda, 4x quadrado mais 13x menos 9, dividido por x ao cubo
mais 2x ao quadrado menos 3x. Isso aqui, de acordo com a descrição lá das frações parciais, a gente vai ter termos f1, f, né, até f alguma coisa, onde os denominadores vão ser termos de primeiro e no máximo segundo grau. Como a gente conseguiu uma decomposição de primeiro grau, a ideia é usar essa primeira aqui, ó, a sobre ax mais b. Então, nesse caso, você, como aparece uma vez só, então essa é uma decomposição em fatores primos, né? Você vai ter aqui um a dividido por x, mais um b dividido por x menos 1, mais um c, x mais 3. Então, essa daqui seria a nossa decomposição em frações parciais, onde a gente precisa encontrar esse a, b e c. Então, tirando o mínimo, né, múltiplo comum aqui de baixo, a gente vai ficar com x, x menos 1 e x mais 3. Bom, isso daqui dividido por x, a gente aparece então a x menos 1. X menos 1, x mais 3, mais um b, x, x mais 3, mais um c, x, x menos 1. Então, o que a gente tem aqui é que o polinômio, o denominador é só uma decomposição. Aqui, x menos 1, x mais 3, na realidade ele é igual ao x quadrado, x ao cubo mais 2x quadrado menos 3x. Bom, se o denominador é igual, para essas duas funções serem iguais, então o numerador tem que ser igual, ou seja, o 4x quadrado mais 13x menos 9 tem que ser igual a um ax menos 1, x mais 3, mais um b de x, x mais 3, mais o c, x, x menos 1. Então, esses dois polinômios têm que ser iguais, né? Eu vou repetir aqui, devia ter escrito já aqui, 4x quadrado mais 13x menos 9 tem que ser igual, então, a x menos 1, x mais 3, mais um b, x, x mais 3, mais o c, x, x menos 1. Então, esses dois polinômios têm que ser iguais. Tem duas maneiras. Vocês podem abrir essas contas, separar os fatores que tem multiplicando x quadrado, os fatores que tem multiplicando x e os que não tem, que são constantes, né? E igualar cada termo desse com os termos onde estão nesse polinômio à esquerda, que é os termos estão x quadrado igual a 4, os termos que tem x igual a 13 e o constante igual a menos 9. E aí você encontra um sistema com 3 equações e 3 incógnitas e acha. Outra maneira, ele não é sempre que funciona, mas na maioria dos casos funciona, que é o seguinte: se isso vale para todo x, né, essa igualdade vai valer para x específicos, né? Então, por exemplo, se você tem um x igual a zero, por exemplo, o que a gente obtém? O b e o c desaparecem, então fica o a vezes menos 1 vezes menos o 3, né? Mais 3. Isso tem que ser igual, então, a menos 9 e menos 3a vai ser igual a menos 9, ou seja,
o a igual a 3. Então, essa é a primeira valor que a gente encontra. Então, a ideia é ir zerando cada termo aqui, né, para encontrar. A gente zerou B e C, vamos então zerar agora o A e o C, ou seja, pegar o x igual a 1. Então, no caso, x igual a 1, o que a gente obtém? Então, obtemos aqui B, que o termo em A e o termo em C desaparecem. Então, fica B vezes 1 vezes 1 mais 3, né? E isso vai ser igual a 4 mais 13 menos 9. Isso acaba dando 4b igual a 8, ou seja, o b é igual a 2. E quando x igual a 3, menos 3 no caso, a gente obtém aqui o termo em A é 0, o termo em B é 0 e sobra o C vezes o menos 3 vezes menos 3 menos 1, que é menos 4. Menos 3 ao quadrado, 9 dá 36. Menos 39, menos 9. Então, isso acaba dando 12c igual a... Ou seja, o c igual a 1. Menos 1, perdão. C igual a menos 1. Bom, com esses valores em mãos, então a gente já consegue fazer a decomposição, né, em frações parciais de 4x² mais 13x menos 9 dividido por x ao cubo mais 2x² menos 3x, né? dx. Isso acaba dando a integral de a sobre x, o a é 3, né? 3 sobre x, mais, voltando aqui, a 3, b2, c igual a menos 1. Então, é integral de 2 sobre x menos 1 dx, menos uma integral de 1 sobre x mais 3 dx. Bom, essas integrais aí também, como lá no primeiro exemplo, você coloca o 3 em evidência, né? Posso copiar de novo. Isso aqui são as regras que eu imagino que vocês já tenham estudado em aulas anteriores, mas de vez em quando é bom repetir. X mais 3 dx. E aqui, evidentemente, né, 3ln de módulo de x mais 2ln do módulo de x menos 1 menos ln do módulo de x mais 3 mais uma constante. Aqui eu estou colocando os cálculos direto, mas para quem não tem essa familiaridade, é bom resolver fazendo substituições, né? x menos 1, fazer uma substituição de u igual a x menos 1, nessa outra 1 sobre x mais 3, né? Faz uma substituição, sei lá, v igual a x mais 3 e encontra essas integrais. Quem já tá acostumado,
né? Pode fazer direto. Bom, aqui dá para simplificar. Aqui, na verdade, já acabou o problema, né? Já está resolvida a integral, dá esses ln's. Em alguns casos é interessante reduzir por conta de cálculos, né? Então, usando propriedades de ln, você encontra que ln de módulo de x ao cubo mais um ln do módulo de x menos 1 ao quadrado menos ln de x mais 3, mais uma constante. O ln da soma acaba ficando um ln de produto aqui, né? X ao cubo vezes x menos 1 ao quadrado, menos um ln de x mais 3, mais a constante, né? E no final, o que a gente obtém é o ln de módulo de x ao cubo, x menos 1 ao quadrado, dividido por x mais 3, mais uma constante. Então, esse é o resultado final. Na próxima aula, eu vou tentar dar um roteiro, né, especificando as coisas, de como que se faz de fato resolve essa integral. Então, até a próxima.